Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do MDD, o Mapa do Dinheiro. Aqui você aprende sobre economia, finanças e toma melhores decisões para lidar com esse caos que está acontecendo no mundo, né? O episódio de hoje, gente, a gente vai falar sobre guerra e economia, como isso afeta a sua vida. A Rússia invadiu a Ucrânia, Israel contra o Hamas, a Rússia já invadiu o espaço aéreo da Polônia, Estados Unidos está lá preparando uma emboscada para a Venezuela. Será que isso vai acontecer? Estados Unidos e Brasil, uma tensão no ar. Então tem muita coisa acontecendo no mundo e você vai entender como isso se relaciona com a economia. Meu nome é Gederson Wagner, sou apresentador do MDD e hoje temos aqui, como sempre, nessa bancada fixa da primeira temporada do MDD, Márcio Dourado. Seja bem-vindo, Márcio Dourado. Vamos falar sobre guerra e economia para o pessoal hoje, hein? Olá, Gederson, tudo bem? Um alô aí para a audiência do Mapa do Dinheiro, do MDD. E sim, vamos falar sobre guerra e economia, não porque eu gosto, para te falar a verdade, não porque eu gosto de guerra, eu gosto de economia. E não tem como falar de economia sem falar da história das guerras, de como é que isso movimenta a economia, de como é que isso faz girar a economia e por que que a guerra interessa tanto a tantos grupos, interessa tanto num contexto econômico. É importante de falar disso e, para quem assiste, é importante saber muitas vezes as motivações por trás de tantos conflitos, de tanta coisa que acontece. Então, agradeço a oportunidade por estar aqui participando e vamos falar sobre guerra. É isso aí, pessoal. Se você achou o tema interessante, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, curte, comente, porque é importante a gente entender a sua opinião também para a gente trazer para os próximos episódios. E você curtir e compartilhar ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para outras pessoas e a gente cumpre o nosso propósito, que é levar informação para o nosso público. Márcio Dourado, para a gente começar a falar sobre guerra e economia, como a gente poderia iniciar esse episódio, Márcio Dourado? A gente pode começar na Idade da Pedra? Olha, Podemos? vamos lá. Vamos pensar então lá na Idade da Pedra, lá nos primeiros Homo sapiens, o que que fazia um povo ele ser superior ao outro? O que a gente traz hoje, depois, recentemente, alguns autores conceituam como homos econômicos, que é o homem que lida com a economia. Sempre houve uma tendência de um povo mais forte subjugar, dominar um povo mais fraco. Essa subjugação envolvia escravização, envolvia o domínio das riquezas desse povo, envolvia formas de submeter um povo ao outro. Então, quando a gente começa lá atrás, no Homem das Cavernas, e vem trazendo isso, depois passamos ali pelas primeiras grandes civilizações, sumérios, mesopotâmicos, Roma. Então, a gente vê que a guerra sempre esteve no centro dessas civilizações que se floresceram economicamente. Então, isso traz para a gente uma reflexão de que toda potência econômica, geralmente, ela também é uma potência bélica. Você pode olhar isso ao longo de toda a história. Então, toda vez que a gente vê uma potência econômica, ela também é uma potência bélica, porque ela tem que ter capacidade de defender a economia daquele país, os interesses daquela nação, e também, de algum modo, ela tem capacidade de atacar quando for preciso para garantir esses interesses e a expansão desses interesses. E aí a gente vamos chegar aqui mais recentemente. Passamos por Roma, depois tivemos a Idade Média ali, que a coisa ficou um pouco obscura, chegamos nas navegações e quando o mundo renasce, né, digamos assim, até conhecido como Renascimento. Os povos que mais se expandiram à época eram povos bons de briga, especialmente os portugueses e os espanhóis. Logo depois disso, a gente vê outros povos que vão se expandindo economicamente, sendo bons de briga, sendo bons de batalha. Então, entre destaque, os Países Baixos, né, que a gente aqui chama de Holanda, apesar que a Holanda é só um dos Países Baixos, mas não vou entrar nessa discussão geográfica aqui. E a Inglaterra, que aí, então, com seu poderio militar, com tudo isso, conseguiu subjugar metade do mundo, né? A Inglaterra vitoriana, por exemplo, ela tinha um poder de guerra tão grande e um poder de dominar economicamente outros países, que dizem que no Império Britânico da era vitoriana, o sol nunca se punha.
E não é porque lá não tinha dia e noite, não. É porque sempre ia ter um lugar dominado pela Inglaterra que ainda era dia. Ou seja, o sol nunca se punha porque eles dominaram o mundo quase todo. Então, a guerra, ela faz parte da história do homem e faz parte da história econômica. Toda grande nação também foi ou é, quando ela ainda é uma grande nação, uma potência bélica que domina, subjuga muitas vezes e defende os seus interesses. As guerras antecederam algumas revoluções econômicas, digamos assim. Eu posso te afirmar, Gederson, que as guerras elas antecedem algumas revoluções econômicas ou elas sucedem algumas revoluções econômicas. Então, o tempo inteiro a gente tem motivações econômicas por trás da guerra, que seja provocando a guerra ou que seja em consequência da guerra. E eu te explico. Quando a gente olha questões de brigas, países, você tem guerra por tudo, sabe? Então você tem guerra por motivos diversos, tem guerra, por exemplo, eu adoro história, né? Eu acho que já deu para perceber, né? Então tem, por exemplo, a guerra de Troia, que foi por Helena, mulher de Menelau, tal, que o Paris foi lá e tomou. Então guerra por causa de mulher, já teve. Teve guerra por causa de um cavalo. Então teve guerra por um monte de coisa, mas por trás disso sempre tem uma motivação econômica. Por exemplo, aqui eu vou citar um dos, não o único, motivos que levaram à expansão do nazismo na Europa nos anos 1920. Então, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial, isso é só para citar um motivo que a guerra acontece pelo que acontece depois uma consequência econômica. Por exemplo, eu trago lá, entre 1914 e 1918, tivemos uma guerra terrível que foi conhecida como Primeira Guerra Mundial. E, a grosso modo, o pau comeu na Primeira Guerra Mundial. Então tivemos ali a Alemanha e seus aliados que foram derrotados pela Inglaterra, França e seus aliados. E tudo isso, então, teve como consequência ali o Tratado de Versalhes, que impôs duras sanções à Alemanha. Especialmente a Alemanha, porque o nazismo teve, claro, tivemos outras coisas que provocaram e tudo, mas especialmente ali na Alemanha. Olha só, aí você pega uma população subjugada pela derrota na guerra, desmoralizada, e acontece algo inimaginável na Alemanha, inimaginável poucos anos antes. Acontece uma super desvalorização da moeda. Inflação, ou seja, as consequências da guerra, os impostos de guerra, os territórios foram perdidos, a população desmoralizada, os homens mortos, em sua maioria homens ali mortos na guerra. Então acontece uma inflação, e a chamada inflação galopante, uma inflação que chegou a 1000% na Alemanha da República de Weimar. E aí, quando acontece isso, você tem uma população que está desse jeito e um grupo surge. Esse grupo surge e esse grupo começa a falar: nós vamos ser grandes novamente. A Alemanha voltará a ser grande, a Alemanha voltará a dominar o mundo, a Alemanha voltará, ou seja, a sociedade tão combalida, sem dinheiro para comprar pão. Tem uma imagem que eu utilizo em algumas aulas que mostra que um carrinho de mão dava para comprar um pão, de tanto que o marco alemão se desvalorizou à época. Então, o que acontece? O nazismo, então, ele começa a triunfar dentro da população alemã a partir dessas ideias. Então, isso mostra quanto que a economia ela consegue deixar pessoas dentro de determinados países susceptíveis a fazer guerra, a combater, a lidar com isso. Então, às vezes, a economia pode provocar a guerra e a guerra pode provocar consequências econômicas. Esse é um dos exemplos. Claro que aqui eu não vou me aprofundar, eu tenho que ser um pouco mais superficial para lidar. Então, a população ela aceita combater em nome da economia, ou ela combate tentando uma melhoria econômica. Tudo isso, então, são coisas que mostram essa relação da guerra
com a economia. Aí aqui, eu posso falar dele aqui, será? Do Eduardo? Eduardo Rosário? Posso falar dele? Vamos falar dele, ele merece, né? Ok. Antes de gravar esse episódio aqui, cara, audiência do Mapa do Dinheiro, a gente estava falando de uma música da Legião Urbana, que inclusive o pessoal da técnica vai deixar o link para ela aqui embaixo desse episódio. É uma música bacana, tá? O Gederson é muito jovem, então ele não conhece essas músicas assim mais de coroas. E ele trata de uma coisa bem interessante que fala assim, essa música, o Eduardo tratou da música falando assim, sobre a guerra. E aí ela fala assim, uma guerra sempre aumenta a tecnologia, mesmo sendo guerra quente, morna ou fria. Então, outra consequência... Eduardo Rosário, pessoal, Eduardo Rosário é o diretor do MDD, para você que não sabe quem é Eduardo Rosário ainda, então fica aí a dica. Esse eu acho que ele vai deixar a gente mais bonito, né? Que a gente está citando vai, ele, a gente né? citou o Eduardo Rosário, não é possível que ele não coloque um filtro lá, né, Márcio? E aí, ao falar da música da Legião Urbana, que o link está aí disponível para vocês, a gente fala isso. Olha só que interessante. A guerra sempre aumenta a tecnologia. A música se chama Canção do Senhor da Guerra e ela vem falar justamente da consequência econômica da guerra. Então, eu posso te afirmar também, Gederson, que a guerra também é um catalisador de esforços em prol do progresso e do desenvolvimento. Por mais que possa parecer contraditório, a guerra ela faz o quê? A guerra destrói e a guerra constrói. Estranho isso, né? Estranho. Quer dizer, então, que toda construção, ela também vem uma destruição. Não quer dizer que uma guerra... ela tem só pontos ruins, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então... Não, os discos do Pink Floyd têm os dois lados bons. Boa, essa é boa. Mas por que você cita esse tipo de pensamento, Márcio Dourado? Bem, primeiro eu vou pegar um pouco do Schumpeter. Schumpeter ele é conhecido como o pai da inovação, economista austríaco, da escola austríaca, e ele fala de algo que eu vou adaptar essa teoria dele para cá. E ele fala de um negócio chamado a destruição criativa. A destruição criativa é justamente o quê? A destruição de um modelo anterior para a construção de um novo modelo. Por exemplo, o cara que inventou, dá licença, eu vou pegar aqui, né? Conforme regra da direção, está no silencioso e tal, mas a pessoa que inventou o celular e quando difundiu o smartphone, ótimo, revolucionou a vida de todo mundo, destruiu um monte de coisa que tinha antes, destruiu. Você que está aí do outro lado, você tem telefone fixo? Eu acho que de 10, um vai levantar a mão, né? Então destruiu a indústria do telefone fixo, destruiu a indústria do fax, por exemplo, ou seja, destruiu uma série de coisas que veio para cá. Então, professor, você está falando só de telefone, de meio de comunicação? Ok. Os 3 principais bancos que existem no Brasil fecharam nos últimos 5 anos quase 3.000 agências. Você é mais preciso, 2.800 agências. Mas eles fizeram isso, o que isso tem a ver com a destruição criativa? Bem, as pessoas, ao invés de ir lá na agência do banco, acessa isso por aqui. Pega aqui, consegue fazer uma transferência, fazer um Pix, cair num golpe, então não precisa mais de ir no banco para isso. É como se tivesse uma lógica de toda inovação, toda criação, ela causa uma destruição. Causa uma destruição. E toda destruição provoca uma inovação e uma aí criação. Não, aí entra coisa, nem toda destruição provoca uma inovação. Mas então, adaptando tudo isso, as guerras, geralmente, elas trazem saltos de inovação, elas trazem saltos de desenvolvimento. Então, todo país, ele quer ser, todo país que é bélico, que corre atrás de tudo isso... E não só uma guerra militar, né, Márcio? Tipo uma pandemia, que foi uma forma de guerra contra um esforço vírus, de guerra. Uma guerra guerra fria, que é a guerra que está cada um no seu canto só ameaçando, mas ali tem uma corrida armamentista, uma corrida por novas possibilidades. Então, toda vez que se tem isso, quando isso incide, então a gente tem uma corrida por inovações, e essas inovações vão querer buscar o quê? Competitividade. Por exemplo, a audiência do MDD. Você só está nos vendo agora porque você tem internet.
E nós temos internet graças a uma invenção militar. Ou seja, uma invenção militar para que se tivesse uma vantagem em uma guerra que era uma guerra não declarada, conhecida inclusive como Guerra Fria. Então, essa intenção de estar à frente do inimigo fez com que se criasse um meio de comunicação para se comunicar com navios, com alguns equipamentos de guerra mais isolados. Graças a isso foi criada a rede mundial de computadores, que nós conhecemos como internet. Claro que isso não veio sozinho, vieram diversas outras invenções a partir disso. Portanto, Gederson, a guerra ela é um catalisador de inovações, ela é um catalisador de invenções. E então ela tem essa característica de direcionar investimentos, guiar invenções, guiar pontos, e aí falam, mas isso é para uso militar. Sim, e muita coisa que inicialmente é utilizado para os militares, para o uso militar, para o uso na guerra, e às vezes nem é na prática da guerra. Muitas vezes as pessoas, um país, uma nação, ela vai ter uma vantagem bélica só de ter uma arma e falar, eu tenho, não deixa eu usar. Então, isso depois pode se refletir na população. Então, por exemplo, a energia nuclear, a fissão nuclear, ela foi muito melhor desenvolvida depois daquela tragédia, daquela coisa estranha que aconteceu no Japão na década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, graças a isso, se desenvolveu a energia nuclear que possibilita que muita coisa aconteça em países que não teriam condição, não tem, por exemplo, a condição hidrelétrica do Brasil. Queime muito menos carvão, queime muito menos carvão para gerar energia. Ou seja, a guerra, então, ela vem adiantando essas coisas. Diversos avanços médicos em equipamentos que usam radiação, diversos avanços em microrobótica. Tá chegando aí, eu andei lendo sobre isso. Robô do tamanho menor que uma formiga, que consegue entrar na sua corrente sanguínea, ir lá e operar exatamente o vaso que você precisa operar sem ter que abrir uma pessoa. Comer células cancerígenas, Comer células cancerígenas. Então, muito disso parte de invenções militares. Portanto, a guerra ela tem essas vantagens. A guerra aumenta a tecnologia. Poderia-se dizer que a guerra é necessária, Márcio Dourado? Eu sou um pacifista, eu sou contra a guerra de todo jeito. Eu admiro muito um país latino-americano chamado Costa Rica. Por quê, Márcio? A Costa Rica não tem exército. Então, assim, tem amigos militares, tá bom? Nada contra os militares, eu acho que os meus filhos têm que ficarem pintados mesmo. Mas, assim, quando a gente fala de um país, por exemplo, como o Brasil, é um país que tem 213 milhões de pessoas. O dia que você estiver vendo aí, pode ter mais, aí um pouquinho, depende de quando eles refazem essa contagem. É um país que tem muita pobreza, que tem muita desigualdade. Gastar dinheiro para manter 700 mil militares militares que eu falo, esses das Forças Armadas, não falo nem militares das polícias, que esses são necessários, ok. Mas assim, para ficar em um estado de defesa, só para falar que tem para defender nossas fronteiras, eu acho demais. Mas aqui entra aquela questão, essa é a minha opinião como um pacifista que sou, alguém que não gosta de arma, alguém que não gosta de lidar com tais coisas. Mas aí agora eu vou citar o lado que mostra que eu estou errado também no que eu falo. Por exemplo, o Brasil tem uma das indústrias aeronáuticas mais avançadas do mundo. Então, no Brasil fica sediada a Embraer, Empresa Brasileira de Engenharia Aeroespacial, que tem as suas raízes numa criação militar para preparar o país para fazer aviões de combate. Graças a isso, hoje o Brasil tem o que eu posso falar que é uma das 3 maiores fabricantes de jatos executivos do mundo. Ou seja, mesmo indo contra o que eu defendo, eu posso mostrar que a questão militar no Brasil traz alguns avanços significativos e é importante que se tenha. Você é contra o uso do poder militar ou a necessidade de se manter uma máquina militar para a questão de prevenção? Então, Justo. teoricamente, uma parte militar como centro de ciência e desenvolvimento, ali como a criação da Embraer,
Isso para a economia é um Seria fato bom. importante. Isso. Só que Mas enquanto professor, isso não precisava estar no quartel, podia estar dentro da universidade direto. Mas aí são outros assuntos. Vamos saber, né? Vai que será que sem um poder militar a gente teria um caos instalado, né? A força militar, eu acho que os Estados Unidos, né, que é uma potência militar aí, que o custo militar para se manter no poder ele é muito alto. Como você citou, as guerras ela acontecem por diversos motivos. Não é só a questão de se proteger, mas também de aumentar o seu poder. Posso te dar um número? Sim. Os Estados Unidos gastam por ano mais de US$ 1 trilhão. Converte em real aí pelo câmbio de hoje, tá? Não vou converter aqui porque minha conversão daqui 5 minutos vai estar furada. Mais de US$ 1 trilhão por ano somente com defesa militar. É muita grana. Para manter essa estrutura, né, não só os Estados Unidos, mas se for levar um custo financeiro econômico para se manter as defesas mundiais de toda a economia mundial só para a questão militar Vai piorar. E vai piorar, né? A gente está vivendo um cenário. Você que está assistindo o nosso episódio hoje, eu não sei qual que é o seu sentimento em relação a tudo que está acontecendo. Talvez hoje que você vai estar assistindo, o dia que você vai estar assistindo, teremos mais caos ainda instalado, né, Espero Martorado? sinceramente que não tenhamos, mas Tomara que não. A chance de termos, ela é alta. Mas você está se preparando aí para um cenário de guerra hoje, porque eu vi uma matéria muito interessante em relação aos filhos dos bilionários, o que eles estão estudando. Até uma dica para você que está nos acompanhando. Os filhos dos bilionários estão estudando como se alimentar numa selva e como eles viverem sem tecnologia e sem dinheiro. Eu já estou estudando isso faz tempo, assistindo Discovery Channel. E por que será que os bilionários estão, né, ensinando isso para os seus filhos? Né? E os bilionários, as pessoas muito ricas, elas têm informações privilegiadas de movimentos que estão acontecendo no mundo inteiro. Mas a gente falou de muita coisa relacionada à história, vamos trazer agora para o momento presente, Márcio Dourado, com tudo que está acontecendo no mundo, essas guerras, né, todo esse movimento, o que você acha que isso vai impactar na economia no Brasil e no mundo? É muito boa a sua colocação, Gederson. Estamos vendo algumas movimentações. A Guerra Fria, ela acaba oficialmente ali em 1989, com a perestroika, a glasnost ali na antiga União Soviética, então ela se dissolve, né? E o grande símbolo do fim da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim. Então, com isso, pensou-se que o mundo seria um mundo multipolar, ou seja, ele deixaria de ser um mundo bipolar. Esse bipolar não tem nada a ver com a condição mental aí que muita gente afirma que reina. Então, e passa a ter um mundo multipolar, ou seja, com múltiplos polos, esses polos de força, polos de desenvolvimento, polos de conhecimento. Passado alguns anos, verifica-se que não, que passamos a ter os Estados Unidos como uma potência hegemônica de guerra, tanto que na década de 90, após o fim da queda do Muro de Berlim, então os principais conflitos mundiais têm os Estados Unidos como protagonista, então já começa ali com a Guerra do Golfo, depois tivemos outros conflitos ali que foram intermediados pelos Estados Unidos, com os Estados Unidos sempre à frente, e nesse tempo surge uma outra potência, e aí como toda potência econômica ela vem se tornando também uma potência militar, o maior exército do mundo. Então quer dizer, a potência chinesa. Então isso faz com que uma nova corrida armamentista ela passe a ocorrer. Por fora disso, o país digamos assim, o seu rugido passou a ser menos temido com a queda da União Soviética, ele ressurge como um país também extremamente bélico, que é a Rússia. Então, a partir disso, as armas começam a ser novamente levantadas no mundo.
E aí temos pontos de conflagração de diversos conflitos, por exemplo, temos a invasão da Ucrânia pela Rússia, aí eu fico assim, claro, tem todos os motivos deles brigarem lá, tem a região de Donetsk, o Donbas lá que está sendo invadida, a Crimeia que foi invadida em 2014, e a Rússia com aquele território gigante, querendo mais território, o povo zoiudo, né? Não posso, eles já têm seus motivos, tem toda uma questão ideológica que trata disso. E isso faz com que as armas elas voltem a ser levantadas ao ponto de ter uma reunião do clubinho de países mais ricos, que tem um tratado, e esse clubinho chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, exigir que cada país signatário desse tratado invista 5% do seu PIB, ou seja, 5% das riquezas geradas naquele país em defesa. Invista isso em guerra, em aparato de guerra, em estrutura de guerra. Portanto, para os próximos tempos, o que se espera é uma corrida armamentista, ou seja, mais armas surgindo, muito mais tecnologia surgindo, o que tem um lado extremamente perigoso, que são armas cada vez mais letais, mas por incrível que pareça, tem um lado que é positivo. Temos uma luz no fim do túnel. Não, a luz no fim do túnel pode ser uma bomba vindo, tá? Mas o lado positivo é que as armas, elas passam a ter muito mais precisão na sua forma de atacar. E essa precisão... Antes, para você matar uma pessoa, você tinha que matar 200, 300 que mil para acertar. Recentemente mostrou... Hoje, com as guerras de Israel lá com Hamas mesmo, uma precisão de um míssil ali no quarto que a pessoa está dormindo. Recentemente eu vi uma foto que eu me assustei. O míssil caiu no quarto do líder da guarda revolucionária iraniana. Não atingiu mais ninguém do prédio, matou ele e a mulher. Aí a mulher, ela sabia com quem estava casado, não sei. Então, quer dizer, essa precisão da guerra, ela pode ser uma saída econômica, que é o quê? A não destruição total quando se tem conflitos, quando se tem que resolver certas coisas. Então, essa precisão ela é bastante útil. E aí entra as externalidades das coisas. Por exemplo, essa precisão utilizada na guerra, ela tem sido utilizada e tem sido adaptada, por exemplo, para se usar na agricultura. Então, o mesmo drone que inicialmente foi feito para jogar bomba, agora ele é feito para detectar via radar o quantitativo de mancha causada pelo ácaro branco na soja. Ácaro branco, você conhece? Não. Nome científico, Polyphagotarsonemus latus. Não sei por que eu aprendo essas coisas. E aí está lá o ácaro branco, e aí a partir de tanto você tem que pulverizar. Só que você tem uma lavoura com 500 hectares. A pessoa tinha que ir lá, tinha o pragueiro, ele tinha que ir lá no meio, sair medindo. Agora, passa um drone, o drone verifica. Um outro drone pode ir lá, um maiorzinho, e pulverizar, sem pisar na planta, sem nada disso. Ou seja, uma invenção que foi feita para matar, está multiplicando a questão da alimentação e pode estar salvando vidas do outro lado, alimentando pessoas, fazendo com que se tenha alimentos a um preço mais acessível em uma quantidade mais abundante. Portanto, eu, enquanto professor, enquanto pacifista que eu sou contra as guerras, mas eu reconheço que as guerras, elas trazem avanços, as guerras assim, o estado bélico em si, elas trazem avanços significativos quanto à questão técnico, científica e informacional. Olhando do lado bom disso tudo, né? Vamos dizer assim, eu entendo o seu ponto de vista em relação que o laboratório militar, a criação dessas inovações e tecnologias militares para uso militar, ela se estende como benefício social para a economia, desenvolvimento de vários setores, como agricultura, e, enfim, muitos outros setores se estende aí. Ela é criada para um fim, mas ela acaba sendo solução para outros meios, E a gente está entrando num cenário de avanço tecnológico nunca se visto na história da humanidade, né, com tecnologia como inteligência artificial, robótica, impressão 3D, biologia sintética, computação em nuvem, internet infinita e computação quântica. Isso está mudando a forma como o ser humano vive
e se fala, eu vi um estudo recentemente que a questão da computação quântica ainda é um pouco distante, mas tem uma chance em 3 de se criar um colapso financeiro através da criação da computação quântica, porque todo o sistema financeiro mundial ele é protegido, né, por criptografia e a computação quântica pode Ela quebrar quebra. a criptografia. Então, o Bitcoin, o sistema financeiro, o sistema monetário, ele pode vir à ruína. Então, você acredita que a chance do mundo entrar em um colapso, ele pode se tender a mais por uma questão tecnológica do que uma questão militar? Eu acho que nós temos as duas possibilidades. Por exemplo, tivemos na década de 80 o grande ponto de inflexão, quando Estados Unidos e União Soviética perceberam que eles tinham bombas suficientes para acabar com o mundo mais de uma vez. O que eles fizeram? Acordo de não proliferação de armas nucleares. Inclusive, hoje, o arsenal de arma nuclear que o mundo tem dá para destruir o planeta 347 vezes. Só precisa de uma, né? Só precisa de uma vez. Então, quando eles perceberam que conseguiriam destruir o planeta e não adiantava porque não haveria o depois, ou seja, seria uma guerra sem vencedores, eles recuaram, eles fizeram esses tratados. A tecnologia é a mesma coisa. A tecnologia, ela avança e aí nós temos pontos de pensamento, pontos de reflexão sobre cada avanço da tecnologia. Então, a tecnologia, esse avanço da tecnologia é perigoso, tem tudo isso, ela não vai voltar. Ela não vai voltar. O que deve acontecer? Deve acontecer um ponto de inflexão em que se tenha regulamentações e se melhore a forma de utilização dessa tecnologia. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que não existe algo que é mais mortífero do que o outro. Ou seja, eu acho que tanto as bombas podem destruir o mundo, como a tecnologia pode destruir o mundo. Então não existe um mais destrutivo ou um menos destrutivo. Os dois podem nos matar ou nos devolver à idade da pedra. Eu tenho medo dos dois. Tento ficar amigo da tecnologia e ficar longe das armas. Para você que está nos acompanhando, deixe aí nos comentários para a gente o que você pensa sobre isso, o que você sabe sobre isso que a gente está falando também, para a gente entender o conhecimento que vocês têm, alguma dica sobre o que não foi citado aqui, né, Márcio Dourado? Você também compartilhar com a gente no comentário, porque é importante para a gente saber o que vocês pensam e aprender também com vocês. A gente quer levar informações, mas a gente também pode aprender com vocês através dos comentários. Então, deixa aí para a gente a sua opinião também. E falando em relação à tecnologia, Márcio Dourado, na questão das guerras militares, existem 2 pontos também que muda e impacta a economia, que é o medo da sociedade perante o futuro. Quanto mais o cenário de guerra se apresenta, tanto tecnológico ou militar, as pessoas às vezes pensam, não, se o mundo vai acabar, pode ter uma guerra, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou comprar o que eu tenho vontade, ou eu vou... O pior de tudo é que não é assim. Não? Não, por exemplo, toda vez que se acirra um conflito militar, sabe qual é o ativo que mais se valoriza? Qual? O ouro. Ou seja, porque ele é o ativo físico, que ele está ali, e ele vale dinheiro desde a época daquelas primeiras civilizações que eu citei aqui. Então, não existe essa coisa assim de eu vou gastar tudo. Na verdade, existe uma aversão ao risco e as pessoas tendem, claro, você vai ver ali no micro, pessoas correndo, comprando as coisas, eu não entendo porquê, toda vez que fala que vai ter um conflito, alguma coisa assim, as pessoas correm e compram muito papel higiênico, por exemplo. Eu não entendo, assim, são coisas assim. Eu falo um ponto porque na pandemia mesmo, o mercado de luxo deu um boom, porque muita gente tirou dinheiro da poupança e gastaram com coisas. Porque achou que ia morrer, mas não era uma questão de cenário de guerra, medo da morte. Eu acho que muita mas gente não ficou pela dentro guerra. de casa, não tinha o que fazer, falou, quer saber, eu vou gastar o que eu tenho. Então teve muito disso. Mas quando a gente trata desse cenário bélico, geralmente na economia de imediato, quando acirram essas tensões, os ativos que têm menos volatilidade, eles tendem a subir. Ou seja, são ativos relacionados a ouro, pedras preciosas. Então, tudo isso eles tendem a subir porque as pessoas tendem, ao contrário, o grande mercado em si, ele tende a se entesourar. E entesourar é o quê? É transformar, colocar o seu dinheiro em tesouraria.
E aí há uma desova, então vende-se ações, então os preços de Vende-se imóveis também, né? determinadas ações caem, determinados imóveis vão cair também. Então essa é uma tendência quando as tensões elas se acirram. O ouro, se cair uma bomba, o ouro estiver guardado ali, o ouro ainda é ouro ali. Agora, Aí depende, a bomba nuclear ela consegue dar uma derretida no pouquinho de ouro também. Mas eu falo pela questão imobiliária, né? Quando você tem um cenário de guerra, igual na Ucrânia, eu imagino na Ucrânia hoje, quem tem imóvel na Ucrânia com tanta bomba, tanto cenário de guerra ali, o mercado imobiliário ele acaba sendo impactado. E o ouro hoje ele já está em alta. Essa matéria também que eu vi sobre as questões dos filhos dos ricos, né? Eles começaram a investir mais em ouro também por essa questão, né? A economia real. Economia né? real, são ativos tangíveis. E o Bill Gates é o maior comprador de fazendas hoje nos Estados Unidos, porque no cenário de guerra a economia real é um dos melhores ativos, né, Márcio? Justamente, e depois da guerra as pessoas vão precisar comer, essa comida vai sair da onde, né? A terra sempre vai precisar dela, né? Para recomeçar, ou se existe outro cenário ali, é o resto da vida da história da humanidade, a gente vai ser um bom ativo, ouro e terra. Então, é um ativo bom para se comprar, Márcio Dourado? Sempre, né? Eu tenho um amigo corretor que aí, claro, né, ele quer vender, então ele fala, quem compra terra nunca erra. Esse é verdade, isso eu já ouvi muitas vezes também. E a gente falando, ainda mais essa questão da transferência de patrimônio que está acontecendo, né, hoje no mundo, né, 2/3 do patrimônio do mundo pertence à geração boomers, que é as pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, e essa transferência vai acontecer agora nos próximos 10 anos. E o que você deixaria de recado para a gente, Márcio Dourado, de todo esse cenário de guerra e economia que a gente está vivendo, para quem está nos acompanhando, se proteger diante desse cenário? Claro, é importante dar um recado. O primeiro recado é: faça a paz. Se você tiver a oportunidade de ajudar as pessoas, faça a paz, tá? Então, eu enquanto professor que trabalho com pessoas, minha função é melhorar pessoas, então é fazer a paz. Só que sempre leia o cenário e se resguarde do cenário. Se o cenário está tenso e aparenta que vai haver conflitos, busque investir, busque atuar em algo que não vai sofrer com essa volatilidade e sempre tente se antecipar a esses movimentos. Então, leia bem esses cenários. É esse o conselho, se informe. Muito bem, pessoal, segue a dica do Márcio Dourado, porque ele sabe o que está falando. O nosso objetivo aqui com o MDD é levar informação para você tomar melhores decisões, você se proteger desse cenário socioeconômico que a gente está vivendo. Então acompanhe o MDD, existem outros episódios que a gente fala sobre inflação, sobre algumas leis econômicas que inclusive afeta sobre algo que a gente falou aqui, né, que é a oferta e demanda, que o cenário de guerra acaba influenciando também. Então assiste os outros episódios que a gente tem gravado aqui no canal, acompanhe esse canal, compartilhe com outras pessoas, interage aí com a gente, porque é importante saber, né, sobre o que você quer aprender, porque o nosso objetivo aqui é levar informação para agregar na sua vida. A gente se vê no próximo episódio, o MDD fica por aqui e um abraço, fiquem com Deus.